Bom dia a todos. Bom dia. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa, a este espaço que nos acolhe fraternalmente. E que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. A reflexão que eu trago para esta manhã é uma reflexão que eu particularmente gosto, apesar de não estar no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versos 14 a 30. Tem a ver com as capacidades de cada um e a justiça de Deus, que ela é equitativa relativamente às capacidades de cada um. Então a parábola que eu trago para esta manhã é a parábola dos talentos. Então diz-nos assim, em Mateus: porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada qual segundo as suas capacidades, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. E chegou por fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E, atemorizado, eu fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joelhei. Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á ainda mais e terá em abundância. Mas ao que não tem, até isso que ele tem lhe será tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é uma parábola que particularmente me faz refletir e me fez refletir, porque realmente esta passagem não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas depois, nas minhas pesquisas, dentro desta parábola, à luz da doutrina espírita, ela tem uma manancial de informação enorme. E foi baseado nisso que eu procurei realmente desenvolver as minhas reflexões. Então, o que nós verificamos aqui é que o Evangelho é um compêndio carregado de histórias. Mas muitas destas histórias vêm de uma forma alegórica, vêm de uma forma meia que escondida o verdadeiro significado da história. Mas ela, sendo bem estudada, ela traz-nos ensinamentos profundos. Ora, isto talvez feito de propósito por Jesus. Ele lançou estas alegorias e agora cabe-nos a nós, a cada um de nós, o trabalho paciente, mas
feito com inteligência, para nós tentarmos descobrir e descodificar estas alegorias, para verificarmos onde é que elas têm esses talentos ocultos. Podemos dizer que Jesus foi o semeador. E agora temos que ser nós o adubo fecundo, através da descodificação destas parábolas, para que estas sementes germinem no coração de cada um de nós e façam realmente elas fazer que cada um de nós exerça a sua transformação moral. Porque o Evangelho tem este propósito: fazer com que nós nos transformemos moralmente. Mas vamos tentar então ver o que é que esta parábola nos quererá dizer. Há aqui uma particularidade que nós já percebemos, que é um senhor, um fazendeiro, que decide ir para outro país. E o que é que ele faz? Ele chama 3 dos seus capatazes, ou 3 dos seus servos, e entrega todo o seu património a esses 3 servos. 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. E a parábola não fala mais do Senhor. Ele vai-se embora. Só fala depois no final, quando ele vem pedir contas. Ora, sendo este Senhor que entrega todo o património a capatazes, seria expectável que ele dissesse: cuidado, fazei isto, fazei aquilo. Ele lá onde desaplicar o capital. Não diz nada. E no final ele aparece para fazer contas. E há uma outra particularidade também que nós verificamos quando nós estamos a ler a parte final da parábola. É que este Senhor não é cobrador. Ele não é uma criatura interesseira que só olha para o seu umbigo. Pelo contrário, ele tem uma atitude completamente diferente. Reparemos o que ele diz aos capatazes, ao primeiro e ao segundo capataz: bom servo e fiel. Fostes fiel no pouco, eu dar-te-ei o muito. Entra para o gozo do teu Senhor. Reparem que o património que o Senhor confiou aos servos, ele não fica como eles. Ele dá-os novamente aos servos, multiplicado. Aquele que tinha 5 ficou com 10, aquele que tinha 2 ficou com 4, mas os 5 eram do Senhor. Ou seja, os servos vão para restituir o capital mais os ganhos, e Deus lhes dá tudo. Como forma de quê? Como um incremento à vida. Como uma forma, um incentivo, um acrescento para a própria vida. E reparemos aqui, não há aqui um número ideal a atingir. O Senhor não diz: tinhas que dar tanto, tinhas que dar tanto. Não. Com outra particularidade, não há aqui nenhuma tirania no propósito de querer muito. Porquê? Porque reparem que ele tratou de igual modo, exatamente de igual modo, o que lhe deu 10 talentos, o que lhe queria dar 10 talentos, como o que lhe queria dar 4. Bom servo e fiel. Fostes fiel no pouco, eu dar-te-ei o muito. O que é que isto nos quererá dizer? Qual é a ação que nós podemos tirar daqui? Que Deus avalia-nos, cada um de nós, pelas nossas capacidades. Por aquilo que nós somos capazes de fazer, por aquilo que é a nossa vontade, a nossa determinação em querer fazer algo de positivo. Muitas das vezes nós ouvimos assim: ai, quem me dera ser Chico Xavier. Ai, quem me dera ser Madre Teresa de Calcutá. Quem preocupam-se com o que faz Madre Teresa de Calcutá, com o que fez Chico Xavier, e não se preocupam com o que têm que fazer. Porque Deus
avalia-nos por aquilo que são as nossas capacidades. Por isso é que Ele é infinitamente justo e bom. Ele distribui a sua bondade equitativamente de acordo com as nossas competências, com as nossas qualidades. E à semelhança do Senhor, que deu os talentos e não disse faz assim, faz assado, Deus faz exatamente igual connosco. Dá-nos a vida, dá-nos o caminho e diz: trabalha. Usa o teu livre-arbítrio. E eu depois vou prestar contas contigo. É aqui que reside a justiça de Deus. Por isso é que, de certa forma, aprendi a fazer-me confusão quando ouvimos, de certa forma, dizer assim: Deus não é justo comigo. Não conseguem perceber a blasfémia que estão a dizer, mesmo a brincar. Porque todos nós somos os construtores da nossa vida, da nossa felicidade, do nosso infortúnio. Quer queiramos, quer não queiramos. É assim que as coisas funcionam. E é exatamente a grande lição desta parábola. O Senhor nos dá a vida. Nos deu a vida eterna. Eterna. E dentro disso, o que é que Ele pretende de nós? Que nós a preservemos de acordo com o nosso esforço, com as nossas competências, com as nossas aptidões, com a nossa determinação em querermos seguir para a frente, através dos bons procedimentos. E se nós assim fizermos, esta vida eterna, ela será multiplicada em bênçãos. Esta vida, esta espiral de amor que se expande, é uma energia oculta que nós não conseguimos definir. Inerente a tudo o que vive. Inerente a tudo o que vive. E da qual Deus trata de igual modo. Esta energia oculta, inerente a tudo o que vive, que promana de um coração misericordioso e bondoso de Deus. Tudo Deus nos dá como adição à vida. E foi por isso que Jesus utilizou uma célebre frase que João registrou no seu capítulo 10, versos 10. Eu venho para que tenham vida, vida em abundância. Olha que bonito. Só que Jesus não nos veio dar a vida, veio nos ensinar a vivermos bem e em abundância. Foi isto que Jesus fez. O que é que o Senhor quer de nós? Ele quer que caminhemos com fidelidade a nós próprios. Aquilo que nós recebemos, aquilo que nós sabemos fazer, não pede mais do que aquilo que nós sabemos fazer. No local onde a vida nos colocou. Na família onde fomos colocados, na família que nós criamos, no local de trabalho onde nós estamos inseridos, na sociedade onde nós estamos colocados. Que nós sejamos fiéis a nós próprios, à nossa verdade, sem máscaras, sem fingimentos. Porque a coisa pior, e que para Deus não há coisas ocultas, é a hipocrisia. A hipocrisia não entra nos conceitos de Deus. Então nós temos que realmente sermos fiéis àquilo que é a nossa verdade, de acordo com as nossas competências, de acordo com aquilo que é a nossa filosofia de vida, independentemente de sermos espíritas, católicos, muçulmanos, jeovás, seja o que formos. Mas sejamos nós. O balanço que Deus faz não é na quantidade,
é na qualidade. Bom servo e fiel. Fostes fiel no pouco, eu agora dou-te muito. Então, quando nós queremos abraçar o mundo com os braços, vamos devagar. Quando nós nos queremos tornar em Madre Teresa de Calcutá e fazer isto, fazer aquilo, olhemos para dentro de casa e vê se a gente está a fazer o que devemos fazer em casa. Olhemos para aqueles que estão ao nosso lado e verifiquemos se realmente nós estamos a fazer o que devemos fazer ou estamos a projetar pós de fora para parecermos Madre Teresa de Calcutá. Ora, se para o Senhor o que é a qualidade que importa, esta parábola dos talentos alerta-nos para uma coisa muito importante. Muito importante mesmo. Que nós tenhamos muito mais medo de estarmos quietinhos, parados, do que fazermos algo e errarmos. Parados não funciona. É preferível nós tentarmos, errarmos, vamos começar de novo. Porque foi isto que fez o terceiro servo. O terceiro servo o que é que fez? Não vou meter em apertos. Enterra o talento, está feito. Mau servo e preguiçoso. E muitas das vezes é um pouco isto que nós fazemos na vida. O medo muitas das vezes torna-nos perdedores. Quantas vezes nós renunciamos a dar um passo em frente só com o medo do que os outros possam pensar? Só com o medo de podermos dar um passo em falso. E perdemos grandes oportunidades na vida por causa de termos medo do que os outros pensam. Há uma coisa que eu aprendi, ouvi, e eu gostava de podê-la pôr em prática. Preocupem-se muito mais com o vosso caráter do que com a vossa reputação. A vossa reputação quem a faz são os outros. O caráter quem conquista somos nós. Cada um de nós. O que os outros dizem é o que os outros dizem. Aquilo que nós somos é aquilo que nós construímos diariamente na luta da vida. Então, para Deus, nós temos que investir em nós próprios, na vida que Deus nos deu, esta vida eterna. Estejamos nós mergulhados na carne ou estejamos fora dela. Porque a vida continua do lado de lá. A atividade do lado de lá. Logicamente, nós somos espíritos e ninguém há de pensar que nós vamos para lá e estamos de mãos postas, estamos no céu ou estamos a abanar porque estamos a arder. Ninguém pensa nisso agora, já ninguém pensa nisso. Mas é importante que nós pensemos de que a vida em abundância também há lá. Mas esta vida em abundância tem que ser conquistada, tem que ser trabalhada por cada um de nós. Aqui ou lá. Aqui numa perspectiva, lá numa outra perspectiva. Mas é assim, meus amigos. Porque as leis de Deus, elas são solidárias, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. E se no mundo físico diz mau servo e infiel, lá é igualzinho. Então procuremos realmente ter este trabalho. E o Evangelho incita-nos exatamente a isto. A nós seguirmos sem medo, destemidos, ponderados, logicamente, ponderados,
mas a dar os passos firmes, de acordo com a nossa verdade. Mas o Evangelho recomenda-nos 3 coisas, que também são muito importantes. Porque se nós não respeitamos estes 3 princípios, a probabilidade de falhar é grande. E o primeiro princípio é: não nos queixemos de tudo. Pessoas há que nunca é culpa deles. Queixam-se de tudo, ou porque estão doentes, ou porque está frio, ou porque está calor, ou porque a sogra é chata, ou porque o filho é aborrecido, ou por isto ou por aquilo. Não conseguir ver o lado positivo de uma situação, sem ver, são sempre aquela nuvem negra ali a pairar na cabeça, só coisas negativas. Não dá para avançar. Não nos queixemos. Saibamos enfrentar, seja o que for, qual seja a circunstância, não nos queixemos. O segundo princípio é sabermos agradecer pelo que temos. A maior riqueza do homem é não sentir necessidade daquilo que não tem. Vamos agradecer, porque aquilo que seja a escassez é uma forma de nós podermos exercitar a nossa capacidade de aceitação, a nossa capacidade de resignação, a nossa capacidade de refletirmos porque é que nós estamos ali. O que é que nós fizemos de certo ou de errado para estarmos numa situação menos boa? Porque é muito fácil. A gente estar numa situação difícil foi Deus. Ou Deus não apareceu, Deus não me pôs a mão. Isso é muito fácil. Cá está. Até de Deus nós nos queixamos. Então, saibamos agradecer o muito e o pouco. Mesmo no pouco, saibamos agradecer. E no muito, saibamos agradecer, mas saibamos ser ponderados. E nunca culpar os outros pelos nossos erros. É o terceiro princípio. Por causa dele, isto aconteceu por assim, por assim. E nós esquecemos que Deus deu-nos uma ferramenta inalienável. Aquela ferramenta única que faz de cada um de nós seres distintos, seres progressistas. Livre-arbítrio. Nós podemos ter sido incentivados, podemos ter sido seduzidos, mas a última palavra é sempre nossa. Porque foi isto que fez o terceiro servo. Senhor, eu sei que tu és severo, tu ceifas onde não semeastes, tu colhes onde não joelhaste, então a culpa é tua, eu tenho talento. Pois é, só que o Senhor disse, mau servo, culpa-te a ti mesmo. Porque ao menos entregavas o teu talento aos banqueiros e eles faziam de juros. Por isso aprendamos a não nos queixar. Então qual é a proposta desta parábola? Que cada um de nós pegue nestes talentos, que é uma unidade monetária da época, e convertamos-los em atributos, em qualidades de cada um de nós. Cada talento que seja uma qualidade nossa. A inteligência. Os sentimentos que cada um de nós tem. A tolerância. A compreensão. Quais são os nossos talentos? Quais são aqueles que nos dá, que nos incita a termos ou que se expõe mais, que nós vemos como uma qualidade nossa? Qual é? Porque não, meus amigos, todos nós, se quisermos fazer uma reflexão íntegra, imparcial, nós sabemos quais são as nossas capacidades. E sabemos quais são as nossas fragilidades. Então o que é que nós temos que fazer? Potencializar as qualidades. Foi isso que fizeram os 2 primeiros servos. Um tinha 5 talentos, um tinha 5 atributos, outro 5 qualidades.
Ele duplicou essas qualidades, aumentou as qualidades. Era paciente, passou a ser mais paciente. É isto que nós temos que fazer. Quais são as nossas qualidades? Onde é que eu posso investir mais e não querer tê-las todas? Porque Deus deu-nos uma vida eterna. Eterna. Então nós temos tempo de irmos conquistando todas essas qualidades. Mas vamos trabalhando aquelas que já deram o seu princípio, já deram os seus primeiros passos no caráter de cada um de nós. Por isso, nós temos que entender, meus amigos, e isto é a minha opinião. Reparem, às vezes assim, eu muito gostava de ser como aquela pessoa que consegue ir para o sem-abrigo e está ali com uma determinação. A pessoa tem a potência para isso? Vai! Mas não quer dizer que eu tenha a mesma potência. A mim pode não me dizer nada disso. E só porque eu não consigo ter essa cabeça, a potência, já sou mau. Madre Teresa de Calcutá dedicou-se de alma e coração aos indigentes da Índia, de Calcutá. Mahatma Gandhi foi menos do que ela. E ele não andou a alimentar os pobres. Tem menos valor Mahatma Gandhi pelo bem que ele fez à humanidade do que tem Madre Teresa de Calcutá. No meu ponto de vista, pelo menos por mim. Cada um de acordo com os seus talentos. Por isso é que nós somos colocados no mundo, no local onde nós precisamos de estar, para desenvolvermos as nossas apetências. Não temos que ser todos Madre Teresa de Calcutá, não temos que ser todos nada disso. Nós temos que ser aquilo que nós somos. Ou então temos que ir todos para a África, temos que ir todos não sei para quê, porque só lá é que se faz caridade. Ora, e Divaldo Pereira Franco uma vez disse a um magnata que ele queria dar não sei o quê, para ele dizer, olha para o morro, não sei o quê, lá para uma favela. Tens aqui tanto onde dar, para que é que queres ir dar lá para não sei para onde? Para a Conchinchina. Dá para aqui! Porque era mais bonito dar-se para não sei para quem. Então nós tínhamos de ter esta confiança em nós. E queiramos ser nós mesmos e não queiramos ser os outros. Porque Deus avalia-nos pela nossa qualidade e não pela quantidade. Este é o mundo terra. Mundo de provas e expiações. Utilizando uma expressão mais ortodoxa, é o nosso vale de lágrimas. E é aqui que nós estamos inseridos. É aqui que nós estamos inseridos. E cada criatura colocada no nosso caminho é uma oportunidade do céu para cada um de nós. Cada uma dessas pessoas são instrumentos de Deus para cada um de nós. Aqueles que se casaram pela igreja, com certeza que se lembram que nós tivemos o cuidado de dizer: eu, fulano de tal, aceito como esposo ou como marido, sou fiel, e honrar-te e amar-te até ao final dos nossos dias e tudo mais. É uma realidade. Mas nós podemos converter isso noutras palavras. Porque até, muitas das vezes nós dizemos isso e não temos bem ideia do que estamos a dizer. E até muitas vezes dizemos isso não em frente ao Senhor, porque para nós nem o Senhor lá está. Eu te acolho.
como um presente de Deus. Aquela pessoa que nós escolhemos a estar ao nosso lado é um presente de Deus e que nós o aceitamos. É um instrumento que Deus se serviu para fazer o quê? Render os meus talentos, os talentos da Adelaide, os talentos de cada um de nós. Porque é aquela personalidade que vai ficar ao nosso lado o tempo que for necessário, que vai fazer com que a gente desenvolva as nossas capacidades sentimentais, de valores. Quem quer levar até ao fim? Quem quer levar até ao fim? Ora, essa criatura vai nos ajudar, vai nos aguçar de tal forma em que a gente vai se ajustar aqui, vai se ajustar acolá, logicamente que da outra parte deverá ser igual, não é? E então é desta forma que nós vamos desenvolvendo os nossos talentos. Porquê? Porque nós assumimos um compromisso, porque é um presente de Deus, nós assumimos um compromisso perante Deus de cuidar da criatura, fazê-la florescer, ajudá-la a florescer, e ela fará o mesmo por nós. E é assim que cada criatura colocada no seu espaço, no seu lugar, vai-se fazendo, vai-se construindo, vai-se rejuvenescendo em termos sentimentais e em termos de valores e vai ajudando o outro. Mas isto pode ser de esposa para marido, marido para esposa, como pode ser de pai para filho, filho para pai, sogro para nora, genro para sogra e por aí fora, colega de trabalho para colega de trabalho, colega de escola para colega de escola, na sociedade. Todos somos presentes de Deus para os outros. A forma como nós temos que lidar é a forma que nos vai proporcionar nós ajustarmos os nossos valores. Vamos aprendendo com os outros, vamos ensinando os outros. Então, a essência do amor está na relação que nós estabelecemos com o outro. Procurando ajudá-lo a crescer, torná-lo melhor naquilo que ele se possa tornar. Tendo sempre em conta que o verdadeiro sacrifício reside na nossa própria transformação. Porque ninguém tem a habilidade de pensar que muda o outro se o outro não quiser mudar. Quando a gente casar ele muda. Não mudou. Mas quando tiver um filho ele muda. Não muda. Quando for mais velho ele muda. Não muda. Ele só muda, ou ela só muda, quando quiser mudar. Porque é uma decisão própria. Então qual é a proposta? Se ele não muda, vamos tentar mudar nós. Tentarmos ajustar. Porque o outro não consigo controlar. Eu consigo controlar-me a mim mesmo. Então cá está a mobilidade, a adaptabilidade ao outro. E quando somos dois a fazer isto, fácil. Torna-se mais fácil. Quando é só um, as coisas são mais complicadas. Mas aí está. Se foi colocado ali, é para baixo do tronco. É aquela prenda que Deus te deu, porque tu precisas dela, tens necessidade disso. Então, se só um é que muda, seja feita à vontade do Pai. Mas se nós assumimos um compromisso perante o Pai, há que levá-lo até ao fim. Salvo exceções. Não vai pensar em que eu estou aí a dizer que salvo raras não são raras, infelizmente não são raras, mas há exceções que não têm nada a ver com relacionamentos. Entendem o que eu quero dizer, não é? Ora, a vida traz-nos imensas oportunidades. Não falta oportunidades. Seja através das circunstâncias que a vida nos coloca, seja através das pessoas. As pessoas que ao longo da vida vão caindo na nossa vida. Compete a cada um de nós
avaliar as circunstâncias e as pessoas, para saber se realmente a circunstância é favorável, as pessoas são favoráveis, para nós darmos esse passo em frente, sem medo, de uma forma determinada. Porque aqueles que veem as circunstâncias a passar e as pessoas a passar e não fazem nada, mais cedo ou mais tarde reflete-se na vida deles. E assim podemos entender porque é que foi utilizada aquela expressão do Senhor ao terceiro servo, mau e preguiçoso. É aqui que reside a questão da preguiça. A preguiça, o servo, o que é que aconteceu? O servo não quis pagar o preço do esforço e do sacrifício, porque era preciso esforçar-se. O preguiçoso não é somente aquele que se deita na cama e diz que não quer fazer nada. Não. É aquele que, mesmo estando a sofrer, não faz nada para mudar a situação. Vão lembrar a história do cão? O cão que estava deitado e chorava. E há um senhor que não, chefe, o seu cão está aí deitado, chora. O que é que ele tem? Está deitado em cima de um prego. Está deitado em cima do prego, então ainda não lhe dou o suficiente para ele se levantar. E muitas das vezes é a nossa vida assim. Nós estamos a sofrer, mas por uma questão de comodidade continuamos ali. Ainda não doeu o suficiente. Situações de pessoas rancorosas que sofrem por isso, vingativas que sofrem por isso, mas não mudam, não mudam. Tem que sofrer mais um pouquinho, é como o cão. E isto leva-nos a nós refletir. Muitas das vezes, para nós sairmos da nossa dor, nós temos que sair da zona de conforto, dar o tal passo em frente, sermos nós próprios. Mas é mais confortável assim. O servo que enterrou o seu talento, falhando na missão que lhe fora dada, simboliza os homens, todos eles que perderam as suas oportunidades para o seu adiantamento espiritual. Quantos e quantos? Quantas e quantas oportunidades são perdidas para o próprio progresso espiritual da vida? Oportunidades que são dadas, por exemplo, através de uma enfermidade. E a pessoa revolta-se. É uma pessoa doída consigo mesmo, revoltada com a vida. Ninguém se pode aproximar dessa pessoa. Rancorosa, porque contraiu uma doença. Uma oportunidade que lhe é dada para poder resgatar muitos débitos. Está a aumentar ainda mais a sua dívida. Criaturas que não conseguem suportar uma ingratidão. Não a conseguem tolerar. E há um ensinamento muito sábio. Exija muito pouco de si. Nada dos outros. E tudo de Deus. E não tem problemas com ingratidão. Exija de si só aquilo que é as suas competências. Não queira mais do que aquilo que consegue alcançar. Não exija nada dos outros. Porque se estiver à espera dos outros, dá-se mal, mas exija, mas peça tudo de Deus, porque Deus nunca nos falha. Uma deslealdade ou uma traição, em que muitas das vezes nós temos comportamentos irracionais, porque nós não conseguimos perceber a própria natureza das pessoas, e isso tira de nós aquilo que nós pensávamos que éramos pessoas de bem, mas depois isso é uma prova, é um teste, e nós afinal vamos verificar que não somos nada de tal pessoas de bem. Porque às vezes, quantos de nós já não ouvimos nas notícias na televisão dizer assim, fulano matou, ou fulano agrediu, e não sei o quê, e assim, ele era tão boa pessoa, e fez aquilo. Que era tão boa pessoa o quê? Que ele era tão boa pessoa? Desde quando é que ele era boa pessoa? Ele só foi boa pessoa enquanto não lhe morderam, enquanto não lhe buscaram. A partir do momento que lhe buscaram, ele deixou de ser, ele mostrou aquilo que ele era. Então esqueçamos essa coisa de era boa pessoa. Não era nada boa pessoa. Nunca foi boa pessoa.
Quem tem esta tendência não é boa pessoa. Tem que trabalhar para isso, ainda muito. E aquilo era um teste. Uma deslealdade, uma traição, seja o que for, a nível conjugal, a nível de uma sociedade, seja o que for. Seja o que for. É um teste. Porquê? Porque nós precisamos passar por aqui. Os outros sofrem as consequências do erro. Mas nós sofremos as consequências e então quando nós temos este tipo de reações, o que é que acontece? Esta reação leva a que nós, perante a sociedade, fiquemos mal, perante Deus, fiquemos pior. Exemplo do terceiro cérebro que reflete o caráter de certos homens, lembremos os mercenários da religião. Pessoas que se servem da religião para as suas oportunidades, em vez de estar ao serviço da religião. Servem-se dela. Médiuns, por exemplo, que cobram, que tiram de dividendos para exercer aquilo que não é deles. Nós temos os vendilhões do templo, da qual Jesus fez referência em Mateus, no capítulo 12. Foi o único ataque de fúria, entre aspas, que Jesus teve ao longo de todo o Evangelho, de registro que tem. O único que ele teve. E não foi por causa dos fariseus, não foi por causa das mulheres adúlteras, não foi por causa dos ateus ou dos samaritanos. Foi por quê? Porque estavam a comercializar na casa do Senhor pessoas que em nome de Deus estavam a enriquecer. E foi o único ataque de fúria registados nos Evangelhos de Jesus. São esses homens, nestas circunstâncias, que têm um talento só e que nem esse talento souberam preservar. E por isso é que nós agora conseguimos compreender quando Jesus diz: aquele que muito tem, mais lhe será dado. Olha os 5 talentos. Passou a ter 10, mais um do outro. E aquele que pouco tem, até esse pouco se tirará. Estamos a perceber agora? Não soube aproveitar aquele talento, até esse talento lhe foi tirado. Para dar àquele que tinha 10. Então, meus amigos, para finalizarmos, pensemos, façamos uma reflexão daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos ser, em termos espirituais. O que é que nós que estamos inseridos numa filosofia de vida espírita, onde nós queremos seguir ou queremos procurar seguir os padrões que Jesus nos deixou como legado. O que é que nós estamos a fazer? Onde é que nós estamos a investir? Quais são os talentos que nós temos de maior valia para podermos realmente investir em forte e feio? Sem medos. Façamos esta reflexão e investamos forte. Porque depois, quando nós estivermos frente ao Senhor, falando em parábola, Ele pretende dizer assim: bom servo e fiel, fostes fiel em pouco, também serás no mundo. Sabem o que é que eu queria? Um dia, quando eu chegasse ao mundo espiritual, está lá a ser recebido pelos bons espíritos, e ele diz assim: valeu, Pai. Deus entregou-te uma dádiva, um dom, um mistério, que foi a vida. E tu não a desperdiçaste em pequenez, em imbecilidades, nem com invejas. Sim, algumas vezes na tua vida fostes imbecil, fostes pequeno, mas tu destes a vida, fostes capaz de fazer valia à tua vida. Que seja só 2 talentos, que seja só um talento, mas se a gente ouvir isto,
valeu a pena a nossa existência. Então, cada um de vocês que está agora, aquilo que eu desejo é que cada um de vocês faça o melhor que vos for possível, na condição que vocês têm de fazer. Enquanto não têm condições melhores, de fazer melhor ainda. Façam o melhor que vos for possível. E garantidamente, vocês, quando chegar lá acima, terão uma pleia de espíritos assim. Valeu, pá. Valeu a pena a existência. Muita paz para todos.